Boa noite a todos, obrigada pela presença. Eu me chamo Mariana, eu sou médica aqui em Rio Preto. Eu me formei em 2016 em Catanduva. Daí eu vim aqui para Rio Preto para fazer residência de clínica, porque eu queria fazer nutrologia depois. Mas no meio do caminho eu acabei encontrando o que eu procurava, que era a antroposofia. Durante a minha formação, tanto na faculdade quanto na residência, eu não conseguia me satisfazer com o que a ciência me dava, que era a investigação muito aprofundada do material, mas só do material. Então isso para mim não era o suficiente e eu comecei a pesquisar outras coisas que me proporcionassem enxergar a pessoa como um todo. Então eu estudei não só antroposofia, mas diversas outras teorias, como terapêutica, mas a antroposofia acabou sendo o objetivo final de todas elas. Parecia que eu estava me preparando para isso. E aí, junto com isso, surgiu a escola aqui, que já estava num processo de muitos anos, igual eu. A gente se juntou, a escola se concretizou ano passado aqui. E desde o começo a gente tinha uma intenção bem fundamentada de trazer conhecimento para os pais e para a comunidade sobre o que é a antroposofia. Porque em toda a escola Waldorf, a gente tem a colaboração dos pais, a participação dos pais e da comunidade. Mas para a gente criar isso, a gente precisa que as pessoas se interessem por isso, que as pessoas entendam o que é aquele conteúdo. O famoso se vale a pena, né? Por que vale a pena estar ali? Por que vale a pena fazer aquelas coisas? Então, a gente criou o grupo de estudo antes da escola começar. E esse grupo de estudo agora evoluiu para essas palestras para que a gente pudesse fazer algo mais formal e para que pudesse abrir realmente para toda a comunidade. Então, obrigada para quem está aqui desde o grupo de estudo. Todos sejam bem-vindos, pessoal. Se forem postar qualquer coisa, não tem problema, postar em rede social, alguma coisa tal. Só vou pedir que não seja longo e que me marquem. Tá bom? Para poder repostar depois também, tá? Vou pedir para não gravar o conteúdo inteiro em áudio, tá bom? Por N motivos que não vale muito eu explicar, tá? Então, qual que é a nossa intenção nesse ciclo de palestras? É tanto trazer um conhecimento do que é a antroposofia, a base dela, da onde ela surgiu, em que contexto histórico, social, filosófico ela surgiu, para a gente entender como é que foi esse processo. E desde fazer esse entendimento dos conceitos básicos até a gente entender o que eu posso fazer com a antroposofia no meu dia a dia, como que eu posso utilizar ela, aonde ela se aplica, como eu posso utilizar isso em mim, como eu compreendo as crianças e o desenvolvimento infantil através disso, como que a pedagogia e a antroposofia ajudam nesse desenvolvimento infantil e isso se repercute em mim. Porque ao longo das palestras a gente vai ver que, na verdade, a gente sempre está repetindo o momento em que a gente era criança. A gente sempre está repetindo o primeiro setênio do 0 aos 7 anos. Então, quando a gente entende isso, a gente não está só olhando as crianças, a gente começa a se olhar também. Depois a gente vai falar mais aprofundadamente sobre cada modo que a antroposofia atua na prática. E a gente vai finalizar chamando todos vocês para o grande objetivo da antroposofia, que é o conhecimento de si mesmo, tá certo? Esse caminho, ele tem toda essa intenção no fundo para isso, para conhecer a antroposofia e como a gente aplica ela em nós, nos melhorando e melhorando a humanidade e a comunidade, tá certo? Apesar de ser uma palestra, quem já está comigo há um tempinho sabe que eu não gosto de falar sozinha. Então, por favor, dúvidas, levantem a mão. Onde, Mari? Mas tem lugar. Tá bom? Quer cadeira? Aqui, ó.
precisa, eu vou ficar muito mas você põe aí, ó. Tá. Então, se tiver dúvida, por favor, perguntem, tá bom? Pra gente ir interagindo, pra coisa chata que eu tô falando aqui, eu não sei se vocês estão entendendo ou não. Fora isso, eu vou colocar aqui meu telefone. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar mensagem. E todo dia eu vou ficar aqui até as 8h30, para nesse horário das 8 às 8h30, a gente conversar, se sobrar alguma dúvida, alguma coisa que não deu pra gente esclarecer nesse e-mail. Nem sempre eu vou conseguir esclarecer dúvidas, tá bom? Porque nem sempre eu vou saber a resposta. Isso é uma coisa importante de falar. Então, assim, eu tenho um certo conhecimento, mas com certeza ele está muito longe de ser completo. Mas o que eu garanto é que sempre que vocês me perguntarem, eu vou atrás de saber a resposta e talvez da próxima vez, ou da próxima, eu vou trazer para vocês. Combinado? Então, eu vou pôr aqui junto o meu telefone. Tenho o DDD 14, porque eu sou do interior, como vocês podem ver. Mais interior ainda. Então, tá certo. E depois das 8 às 8h30, eu fico aqui também para quem quiser conversar. É muito pequena a letra? 981285319, DDD 14. Desculpa, gente, minha letra é mini mesmo. Mas eu vou acostumando. Você vai gravar em podcast? Você vai gravar? Não. Eu vi o negocinho. Não, é que o Gilvan tá gravando. Então tá bom. Então qual que é a nossa primeira missão hoje, né? O que é? Não sabe. A nossa primeira missão hoje é a gente falar um pouquinho do que é epistêmese. O que é filosofia? O que é a filosofia? Não, mas qual é a grande pergunta da filosofia para a gente entender o porquê que a antroposofia começou, em que contexto que ela começou. Então, o Rudolf Steiner, que é o criador da antroposofia, ele viveu de 1861 a 1925. Para a gente entender um pouco as dúvidas dele, a gente precisa voltar no tempo para entender como é que a humanidade caminhou nesse conhecimento e a gente entender por que ele achava tão importante ele falar as coisas que ele falava. Então, a pergunta-chave da filosofia é: de onde vem tudo? Qual é o cerne de tudo? O que é o ser humano? Mas para eu entender o que é o ser humano, eu tenho que entender qual é o cerne das coisas. Porque o ser humano veio do universo, tá? Mas o que é o universo? Mas o que é... E essa aqui é a minha única existência, não é? Para que eu tô aqui? Essa é a grande pergunta que dá o estopim para toda a filosofia começar. E isso começou lá na Grécia. Então, na Grécia, a gente tinha a noção de, na tentativa de eu encontrar quem eu sou, o que é o ser humano, eu achava que o ser humano estava completamente interligado com a natureza. E que se eu visse o exterior, se eu observasse o que existe na natureza, como é a natureza, como que ela se forma, como que ela acontece, quais são os ritmos, quais são tudo, se eu observasse a natureza, o que está externo a mim, eu conseguiria entender o ser humano, já que o ser humano está interligado com a natureza. Então, eles não se voltavam para si mesmos, eles voltavam para o que era externo e para o que eu conseguia detectar com os 5 sentidos. Tudo era com base no sensório. Além disso, nessa época, eles acreditavam que existia um elemento primordial que era eterno. Algo de eterno existia tanto na natureza quanto no ser humano. Depois a gente começa a evoluir ainda na Grécia para o pensamento que Sócrates traz de que não, a gente não tem que pensar no fora, primeiro o ser humano tem que se entender. Então eu ainda estou tentando entender o ser humano em todos os momentos, mas agora eu acho que o ser humano tem que olhar para si mesmo, que ele não pode olhar para a natureza, olhar para o externo e achar que ele vai encontrar as suas respostas no que é externo. Entra aqui também a reflexão.
Sócrates começa a dizer que a gente não pode se basear no que é sensório, que o sensório, ele é maia, ele é ilusão, que a única coisa que é válida é a minha reflexão. Se através do meu pensar, se através da minha reflexão, se através do que eu raciocínio, independentemente do que é sensorial, do que é material, eu chego a uma conclusão, isso sim é válido. Eu não devo de modo nenhum me apoiar no que é sensório. E junto com isso, quando o ser humano começa a se olhar, surge a política nessa época. A política, os conceitos de moral, porque é o ser humano olhando para si mesmo. Então, tudo que tem a ver com o humano, inclusive com relação à sociedade, começa a existir. Que até então isso não era uma questão básica. Então, com Aristóteles, nessa segunda época da Grécia, isso começa a evoluir. Então, começa a existir o conceito de sociedade, do que é moral, do que é política, do que é o certo, do que não é. E eu me aparto, começo a me apartar da natureza. Então, enquanto no começo da Grécia eu era a natureza e a natureza era eu e tudo era junto, aqui eu começo a pensar, não é, eu estou separado e eu preciso olhar para mim e de jeito nenhum olhar para fora. Inclusive, tudo que é fora me engana. Tá bom. Aí, separando essa parte grega, essa parte filosófica da Grécia, entra aqui intermediário nisso o cristianismo. Então, a filosofia parística começa no século I, quando entra as ideias do cristianismo, e aí o cristianismo traz coisas que não são reflexivas, que não são lógicas. Então, traz o conceito de paraíso, de queda do paraíso, da existência do mundo, que foi Deus que criou o mundo. Então, vem em contrapartida com isso que acreditava que era tudo com base no raciocínio. E aqui entra a ideia do dogmatismo, que se está escrito desse jeito, se a igreja fala isso, se a Bíblia fala isso, ninguém pode contestar isso daqui. Completamente diferente da reflexão que acontecia antes. Então, a gente está fazendo um caminho de natureza interligada com o ser humano, natureza apartada do ser humano, pura reflexão, ser humano não questiona nada, está relacionado muito com Deus, porque tudo era o que Deus falava. Então, aqui começa um pouco da sociedade medieval, que é o sistema de hierarquia. Então, se uma pessoa ela trabalha como uma servente lá na casa das pessoas, no castelo das pessoas, e outra pessoa é padre e outra pessoa é o dono de tudo, isso as pessoas tinham que ficar conformados com isso, não podia se questionar. Isso é o dogmatismo. Se isso aqui começou, se Deus fala isso, ninguém pode questionar. É assim porque Deus falou. Abole completamente a reflexão que acontecia na época anterior. E nisso progride a filosofia medieval, que continua com essa ideia das coisas que Deus falou, das coisas que estão escritas, e traz novamente a ideia de que existe algo mais que não é só a matéria. Então, traz novamente a ideia de que existe um corpo e alma. Mas agora eu não acredito nisso como um dogma completo. Aqui na filosofia medieval surge a teologia, que é quando eu começo a investigar o que é Deus. O que é isso que se fala de Deus? Eu quero entender. Enquanto aqui na parística eu tinha que aceitar isso de qualquer forma, eu não podia questionar, quem questionava ia para a fogueira. Aqui na medieval a gente começa a ter um princípio de questionamento a respeito de algo que é espiritual. Eu ainda estou no espiritual, mas eu começo a tentar entender. E ainda é tudo isso para mim entender, no fundo. Porque aqui eu estou investigando o que é alma e o que é corpo para entender o ser humano. Para entender o que é Deus, porque foi Deus que criou o ser humano. Então, se eu vim de Deus, eu quero entender o que é Deus. Então, aqui começam essas questões. E é isso. E aí,
Tá certo. E aí a gente parte para a Renascença. Na Renascença, a gente recupera coisas que tinham antes, mas ressignificando elas. Na Renascença vem o neoplatonismo, que é eu começo a achar que eu entendo tudo o que Deus faz. Então aqui eu comecei a investigar Deus, eu comecei a investigar isso que as pessoas falam que antes eu só tinha que acreditar. Eu comecei a investigar de onde eu vim, eu comecei a pensar se realmente existe algo além do corpo. E aqui na Renascença, eu começo a estudar melhor as leis do universo. As leis que são do universo, então são de Deus, as leis da natureza. Então aqui volta uma ideia que se tinha aqui na Grécia, de que o ser humano é o microcosmo do macrocosmo. Aqui na Renascença volta eu entender que eu realmente sou parte da natureza e a natureza está relacionada comigo. Mas enquanto aqui eu via isso de um modo nada filosófico, tão reflexivo assim, aqui eu começo a ver isso só que questionando. E eu questiono tanto e eu investigo tanto que eu começo a achar que eu entendo as leis de Deus, eu entendo as leis da natureza e agora, na verdade, eu manipulo essas leis. E eu começo a achar que se eu manipulo as leis, talvez eu seja Deus. Então aqui é o princípio das ciências. Aqui começa a surgir realmente na Renascença a arquitetura, a medicina, a astrologia e tudo isso que investiga as coisas de um modo bem reflexivo e vai começando a me dar a impressão de que eu entendo o que é isso que me criou, fez, e se eu entendo, eu posso transformar isso no que ele fez ao meu favor, do meu jeito, pelo meu bem entender. E isso evolui para a filosofia moderna. Na filosofia moderna se concretiza esse pensamento da Renascença num ponto cada vez maior. Então, aqui na moderna vem a ideia de que para que esse Deus? Se eu entendi quais são as leis universais, se eu entendi o que ele está fazendo, se eu entendi como funcionam as coisas e eu já comecei a aprender como manipular o ser humano, o que existe de doença e tudo mais, então, na verdade, eu nem preciso desse Deus. Aqui começa a ideia de que Deus morreu, e esse é um termo mesmo. De que não é necessário, eu posso me apartar disso que é espiritual e disso que é maior, porque eu não preciso, eu consigo fazer tudo. Aqui começa a conquista científica e a conquista tecnológica. E eu começo a achar que eu entendo tudo através do raciocínio, da matemática e da mecânica. Aqui começam a surgir as máquinas e aqui também eu começo a achar que eu preciso provar tudo através da experimentação. Então, uma ideia que começa a surgir aqui e vai ficar mais potencializada na época contemporânea é que se existe uma lei universal e eu quero comprovar ela, eu faço isso de um modo muito simples, fazendo um experimento que comprove ela. Se eu consigo comprovar algo através de um experimento, então aquilo é verdadeiro. Se eu não consigo reproduzir algo através de um experimento, então é porque essa lei não se aplica. E a princípio até parece lógico, porque se eu tenho uma lei que é universal, teoricamente, qualquer experimento que eu fizesse, essa lei deveria se aplicar. Mas aqui eu começo a manipular as coisas de um jeito que nem sempre o que eu estou experimentando é realmente o que acontece de modo natural. Tá bom, aí isso evolui para a filosofia contemporânea, para o contexto contemporâneo, que é onde realmente Steiner nasceu. Então, o contexto contemporâneo começa no século XVIII, vai até o século XX, ele surge com a Revolução Francesa,
com a ideia de liberdade, igualdade e fraternidade. Porque aqui, na moderna, a gente está se apartando tanto dessas coisas que nos juntam, que é algo mais. Eu estou achando que eu entendo tanto disso, que a matéria é a única coisa que importa, que aqui começa a questão de não interagir tanto com a comunidade. Porque esse contexto de achar que Deus não importa e tudo mais, isso aqui começa a me dar a impressão de que eu posso viver sozinho. E de que eu faço as minhas próprias coisas e de que eu não preciso do outro e tudo mais. Então aqui vem, com a Revolução Francesa, a ideia de igualdade, fraternidade e liberdade em 1789, que é quando surge esse contexto contemporâneo. 1789. O Steiner nasceu em 1861, né? Junto com a Revolução Francesa, vem depois a Revolução Industrial, a primeira e segunda Revolução Industrial, que vem acontecendo, e traz para a gente todas as questões relacionadas com a matéria, com máquinas e com esse trabalho que é somente mecânico, né? Então, com a segunda Revolução Industrial, a reflexão é completamente abolida. Porque quanto mais eu faço algo que é mecânico, que eu não sei o que os outros estão fazendo, que eu estou ali só fazendo uma atividade que eu não penso, melhor é o meu trabalho. Aqui também começa a surgir o capitalismo, né? E a gente vem com a ideia de que o que é fundamental é a matéria, o que é fundamental é a produtividade. O que importa é o que eu adquiro aqui e agora. Então, essa ideia, de novo, contrapõe a ideia de que algo espiritual é importante, de que algo existe além do que é o físico. Porque aqui a única coisa que me importa, que começa a me importar, é o dinheiro que eu produzo, é o trabalho que eu tenho, é o que eu sou para a sociedade. E o que eu sou para a sociedade, enquanto aqui na Grécia tinha a ideia de filosofia, de ser filósofo, de ser pensador, de ter uma comunidade, todo mundo se juntar para discutir algo, para entender o outro, entender a si mesmo e melhorar a comunidade, aqui na idade contemporânea, eu tenho assim, eu estou isolada no meu trabalho, se alguém se machuca do meu lado, eu não posso parar, eu tenho que continuar aqui. E também vem a ideia de que a minha importância para a sociedade é o trabalho que eu faço. Aqui meio que é abolida a ideia de que o que eu contribuo para a sociedade é com os meus pensamentos, as minhas reflexões e o meu ócio. Aqui era super importante o ócio, né? Aqui na Grécia a gente tinha o ócio como uma possibilidade de reflexão, como uma possibilidade de produção científica naquela época. Aqui não. Aqui, pelo amor de Deus, o ócio. Aqui começa também a questão de darwinismo. Então, eu entendo tanto o que é material, que eu bolo uma teoria e que eu entendo completamente como que o homem evoluiu. Porque, de novo, eu ainda estou tentando entender o homem. Então, o homem evoluiu de uma progressão de espécies. E isso fica mais certo ainda com o surgimento de microbiologia, de vacinas. Então, assim, quando surge a vacina, e enquanto estava todo mundo morrendo, vem algo dentro de um negocinho que eu não entendo, entra dentro de mim que eu também não entendo, e aí, de repente, todo mundo sara e muita gente para de morrer, quem que é Deus, meu amigo? Eu estou enganando Deus, eu estou driblando Deus. Começa a surgir a ideia também de que eu entendo todo o universo, porque aqui é a astrologia, a astronomia. Então eu começo a olhar para fora e eu acho que eu entendo tudo que está lá. Eu acho que o que está lá, eu entendo aquilo pautado no que a gente tem aqui.
E aí, pessoal, a gente começa a entender por que hoje em dia, quando eu tenho um tempo livre, eu não consigo aproveitar meu tempo. Quando eu tenho quando eu preciso ir para a comunidade, eu não consigo. Por quê? Porque aqui entra uma questão puramente dessa questão capitalista, que é time is money. E aí eu tenho um termo que se usa que é alienação. Alienação do meu tempo, alienação da minha vida, alienação de qualquer coisa que não seja o meu trabalho. Aqui entra a alienação no sentido de que o que comanda o meu tempo e a minha vida é o que eu tenho que fazer como trabalho no meu dia a dia, porque é isso que me importa. O que me importa e o que eu preciso fazer é produzir. Então, se eu não estou produzindo, o que é considerado que é produtivo, eu não estou sendo útil para a sociedade. E o que é útil para a sociedade é produzir matéria. Aqui, pessoal, a única coisa que eu menos quero é ficar refletindo sobre mim mesmo e sobre o que é Deus. Porque o que Deus vai me ajudar a fazer a matéria que eu preciso fazer, a adquirir os bens que eu preciso adquirir. E ainda que eu quisesse pensar nisso, eu não tenho tempo, porque eu tenho que trabalhar. E a hora que eu não estou trabalhando, eu estou fazendo tal coisa que me disseram que era para fazer. Então, assim, aqui essa alienação do tempo é uma coisa muito séria, que hoje em dia a gente fala, eu não tenho tempo. Eu até queria, mas eu não tenho como. Aqui também, né, tem a questão de que, assim, se eu preciso produzir, então começa a ser importante eu criar crianças, eu criar seres humanos que vão produzir. Eu estou preocupada se essas crianças, se esses seres humanos vão pensar. Eu estou preocupada se eles vão exercer a individualidade deles. Eu estou preocupada se ele vai ser o que ele quer ser. Eu estou preocupada se ele vai ser o que ele precisa ser, que é alguém produtivo para a sociedade, fazendo o trabalho que, de preferência, eu, como pai, quero que ele faça, né? Então, assim, com isso, a gente vai cada vez mais criando uma pedagogia em que a função é produzir mercado de trabalho, né? Eu vou começando a ir cada vez mais nisso, a gente chega na nossa época, que eu não coloquei aqui para não assustar, mas a nossa época ela é chamada de desencantamento do mundo. Por que desencantamento do mundo? Que começa no século XX com o Holocausto. Que a gente começa a perceber que talvez existe uma pequena possibilidade de as coisas não serem bem assim. Talvez eu fazer as coisas desse jeito, eu pensar desse jeito, e a única coisa que importa ser só a matéria e a briga por isso, talvez isso não seja o mais bacana. Vem com isso daqui também esse desencantamento do mundo, que é essa questão de como que a humanidade evoluiu até agora, em que pé que a gente está. Isso aqui gera bem-estar ou mal-estar? Como é que é isso? E por que é isso, né? Por que gera mal-estar? Uai, porque assim, se eu estou produzindo o que eu quero, se eu estou fazendo o que a sociedade precisa, se a ideia da época é essa, por que gera tanto mal-estar? Não tem reflexão. As pessoas, a gente vai fazendo tudo assim no automático, sem alimentando a matéria. Momento, né? Está alimentando o espiritual. Faz sentido. E aí, exato, na nossa época começa a voltar o questionamento de se algo espiritual está por trás do que é matéria, ou junto, ou do lado, ou o que é isso, né? Porque já que o que é só material não satisfez e, pelo contrário, causou sérios problemas, então começo a pensar que talvez algo mais exista. É nesse contexto que o Steiner estava.
Então, quem foi o Steiner, né? Eu vou falar para vocês um pouquinho da história dele, mas o que eu mais quero ressaltar eram aspectos dessa personalidade que eu acho que servem para a gente se inspirar. Deixa eu só ver que horas são. Tô atrasada. Tá bom. Então, quem que foi o Steiner, né? Steiner, ele era austríaco. Peraí, Dúvidas até aqui, pessoal? Ficou confuso? Ficou claro? Tudo bem? Tá bom. Então tá. Então, Rudolf Steiner, ele nasceu em 1861. Ele nasceu bem na Segunda Revolução Industrial e perto da unificação da Alemanha. Então, o pai dele ainda pegou a questão dessa unificação da Alemanha e ele nasceu na Áustria, em 1861. Ele, durante a infância dele, ele era uma criança um pouco típica, mas atípica. Típica porque ele fazia as coisas que a mãe pedia, ele convivia um pouco com os coleguinhas. Mas, tá bom, deixa eu falar só uma coisa antes, que eu esqueça. Esse é o livro da biografia dele, tá bom? Ele próprio escreveu, é uma autobiografia, não é completa porque ele faleceu antes de terminar toda ela, tá? Caso vocês queiram, é um livro bem interessante, assim, de se aproximar mais com ele e entender quem que foi ele, de onde surgiram as ideias dele. Vai me lembrar que no grupo de estudos da escola... Isso, quinta-feira de manhã, das 8 às 9h30, esse livro está sendo estudado. Então fica aí o convite para quem puder vir, é muito legal. Na quinta-feira. Elas dão uma recapitulada para quem estiver entrando agora. Sempre rola, né? Então pronto. Então, ao mesmo tempo que ele era uma criança aparentemente normal, dentro dele tinham muitas reflexões que não são o habitual, pelo menos de hoje em dia, né? Não é o habitual da nossa época. Então ele pensava muito essas questões de onde veio o ser humano, o que é o ser humano, o que está acontecendo com a gente. Por quê? Porque o Steiner, ele via coisas que não são só a matéria. Ele não fala disso inteiramente na autobiografia dele, mas eu não posso deixar de falar esse fato, porque é um fato importante, que ele via mais do que a matéria. O que é isso? Pessoal, não sei dizer para vocês tanto, assim. O que eu sei dizer não é isso que a gente vê em filme tal, como espírito, não sei o quê. Não. O que ele fala é que ele via a planta, mas ele via algo a mais do que só aquela planta. Ele conseguia ver uma pessoa e conseguia ver algo em volta dessa pessoa. Ele conseguia, de certa forma, ter acesso a algo que a gente ainda não tem. Então, a partir disso, trouxe para ele muitas reflexões também sobre o contexto que ele estava, porque o contexto que ele estava não considerava nada disso. Na autobiografia dele, a gente percebe o quão solitário ele foi, porque ele não conseguia compartilhar dessas coisas, dessas vivências que ele tinha com ninguém. Ele só teve um amigo com o qual ele conseguiu falar isso, mas o resto, inúmeras vezes, ele tentava falar sobre isso com as outras pessoas, e as outras pessoas do círculo dele que estavam dispostos a filosofar, que estavam dispostos a fazer perguntas que ninguém se faz, que estavam dispostos a ficar à noite conversando sobre as questões da vida, mas nem essas pessoas conseguiam entender o que ele tinha para falar. Por quê? Porque estava nesse contexto. Então não conseguia ter tanta abertura para algo que não é o material. Então tá bom, então o que foi acontecendo? Isso era uma coisa central da vida dele. Esse saber real oficial, que tem algo além da matéria. Então ele sabia disso. E aí, ao longo da vida dele,
ele foi evoluindo para ir tentando entender o que era isso e conseguir explicar isso para as pessoas. Ele sentia muito, que era muito importante ele transmitir isso para as pessoas. Mas ele queria transmitir isso para as pessoas de um modo totalmente científico, racional e lógico. Ele não queria, igual era antigamente, que as pessoas tinham que acreditar que isso fosse um dogma. Pelo contrário, em vários livros dele, ele fala que se você está lendo o livro sem questionar, você não é o leitor que ele quer. Então, ele queria muito comprovar as coisas que ele via de um modo científico. Conseguiu fazer isso logo de princípio? Não. O pai dele tinha uma ideia muito certa de que o pai dele trabalhava na ferrovia e ele tinha a ideia muito certa de que o Steiner ia ser engenheiro lá na ferrovia. E ele fala bem isso. Então eu fui fazer a faculdade de Politécnica justamente porque o meu pai decidiu. Mas isso foi muito bom para ele, porque o contato com a matemática deu para ele conceitos científicos para ele provar certas coisas que ele queria. Através da matemática, ele começou a perceber que dava realmente para explicar o que era não só matéria, através do que era científico. Isso para ele foi muito bom. Outra coisa que ele fazia aqui na faculdade é que ele não frequentava só as aulas dele. Como ele era muito autodidata, ele aproveitava, assistia as aulas dele e no resto do tempo que ele tinha, ele assistia várias outras aulas de vários outros cursos que estavam acontecendo ali. Então ele ia muito no curso de medicina, ele ia no curso de filosofia, ele ia em vários cursos e foi se tornando amigo de alguns professores que ele tinha um interesse, que ele percebia que aquela pessoa podia dar para ele uma ajuda nisso que ele queria. Nisso, ele conheceu um dos professores dele que era fissurado, fascinado, idolatrava Goethe, que foi um estudioso antes deles, alemão também. E esse professor dele tinha uma alucinação por Goethe, estudava tudo de Goethe, sabia tudo de Goethe e queria ser o Goethe. E ele falava, tá bom, não, legal esse Goethe aí, mas né, tá bom, vamos ver outra coisa, e outra coisa, e outra coisa. Até que em um certo ponto, ele começou a realmente estudar Goethe, no meio das coisas que ele estudava, porque Goethe falava da teoria das cores. E ele começou a perceber que essa teoria das cores dava muito certo com o que ele pensava. E ele teve uma compreensão das teorias de Goethe que até então ninguém tinha tido. E naquela época era muito costume se escrever, artigos científicos das coisas. Então todo mundo não, mas uma boa parcela da população que pensava algo, escrevia isso e publicava como artigo científico, como notas e tudo mais. Então Steiner publicou uma vez o que ele achava sobre as teorias de Goethe. E isso foi tão bem visto que ele acabou sendo chamado para reorganizar na biblioteca os escritos científicos de Goethe. E aí ele teve que fazer uma imersão maior ainda no que Goethe falava. E isso foi muito importante para ele, a gente vai ver mais para frente por quê, tá? Porque muita coisa ele aprendeu através do que Goethe falava, através da fenomenologia dele, que a gente vai explicar outra vez. E aí, depois disso, ele trabalhou de novo em arquivos e depois ele no meio disso, ele fez o doutorado. Foi chamado, porque ele era muito estudioso e falava de tudo, publicava de tudo, foi chamado para fazer um magazine de literatura, que era tipo uma revista que reunia, em resumo, tudo que estava acontecendo de científico e filosófico e publicado naquela época. Essa revista estava falida, estava quase falindo. Não tinha mais quase pessoas assinantes. Então, por conta disso, ele decidiu que para recuperar essa revista, ele precisava começar a dar palestras em outros lugares para poder falar para as pessoas desse conhecimento e chamar as pessoas para serem assinantes desse magazine. Foi aí que Steiner começa o princípio das palestras dele. Nesse meio tempo, em todo esse percurso, ele está desenvolvendo as ideias da antroposofia, ele está desenvolvendo as ideias que ele tinha do que era espiritual.
mas ele não conseguiu até então falar nada disso. Aí, com esse magazine de literatura, ele conhece algumas pessoas e vem para a Sociedade Teosófica em 1902. A Sociedade Teosófica era algo que era uma sociedade que se permitia falar também do que era espiritual. Então, nessa sociedade, ele começa a perceber que ele tinha ali um grupo com o qual ele podia falar das coisas que ele precisava, mas não tanto. Não tanto porque eles acreditavam um pouco que isso não podia ser para todo mundo, que certas coisas se podia falar, certas coisas não, e Steiner vai contra isso. Algumas ideias dele também são divergentes do que a Sociedade Teosófica fala, e ele decide então, junto com a Maria Steiner, aliás, a Maria Steiner começou junto com ele na Sociedade Teosófica, depois virou a segunda esposa dele, e eles juntos fundaram a Sociedade Antroposófica em 1913. Só que antes disso, nesse tempo de 1902 a 1913, ele já tinha publicado várias coisas e já tinha falado muito o que ele pensava que era do conhecimento da antroposofia. Então, não considero que a antroposofia surgiu em 1913, ela surgiu bem antes, porque isso já estava acontecendo. Meu tempo acabou, mas eu queria só falar uma coisinha para vocês. O que eu acho interessante? Não, assim, isso aqui não é o que me chama a atenção, pessoal, essa história dele, aonde ele trabalhou, no que ele trabalhou. Isso aqui, na verdade, é o de menos. O que é o mais interessante perceber na autobiografia do Steiner? Primeiro, perseverança. Misericórdia, gente. O que é isso? O homem, desde a infância, ele via algo que era real, que ele comprovava todos os dias, e ele não tinha com quem conversar sobre isso, não tinha quem que acreditasse nele. Ele não conseguiu, a princípio, fazer nada do que ele queria sobre isso, e ainda assim esse homem perseverou até 1913. Ele já tinha mais de 40 anos aqui, quando ele conseguiu começar a falar do que ele queria falar. Então, assim, isso é uma coisa que na autobiografia dele, para mim, é completamente inspiradora, assim. Pouco importa o caminho que ele fez, porque, na verdade, esse caminho que ele fez foi o que ele conseguiu se utilizar para chegar onde ele queria chegar. Mas o que ele queria chegar o tempo todo era nisso aqui. Ele não desviou o foco. O tempo todo ele estudava as coisas que ele estudava, ele frequentava os grupos que ele frequentava para conseguir mostrar que as vivências que ele tinha eram verdadeiras. Por que ele queria mostrar que essas vivências eram verdadeiras? Porque ele tinha certeza, através do conhecimento dele, de que a humanidade precisava saber dessas coisas. E não é saber que existe um espiritual e tal, é algo bem mais profundo do que isso. E imbuído dessa certeza de que a sociedade precisava recuperar um pouco essa noção de que nós não somos só matéria, porque senão isso ia acabar com a gente, é que ele perseverou, cadê a Márcia? Perseverou a vida toda. Outra grande característica do Steiner, que é uma característica que ele orienta a gente a fazer, que é a questão de escuta. O Steiner, ele praticamente não concordava com ninguém que ele convivia. Isso era engraçado, né, Mari? Ele ia em 1000 grupos, porque naquela época ainda existia muito a questão das pessoas se reunirem à noite para ficar filosofando, para ficar fazendo arte e tudo mais, que era uma questão maravilhosa que a gente deveria recuperar. E aí, ele estava no meio disso, escutando um monte de gente falar um monte de coisa que ele não concordava absolutamente nada com aquilo, nada. Fora isso, ele leu 1 trilhão de coisas que ele também não concordava nada. Aí você fala, a pessoa é maluca. Não, gente, a pessoa é inteligente. Porque quando ele fazia isso, ele se colocava inteiramente aberto ao conhecimento. Mesmo que depois, na vivência dele, no pensar dele, aquele conhecimento não fosse o que ele concordava, no momento em que ele estava ali escutando aquelas pessoas e convivendo com aquelas pessoas,
ele estava inteiramente aberto ao que aquelas pessoas estavam falando e tinham escrito, sem julgamento, sem colocar as preconcepções dele na frente. E isso era uma característica fundamental dele. Junto com essa característica, ele sempre fazia o exercício e conseguia fazer, ele conseguia, de enxergar o bom em tudo, e em todos. Então, ao mesmo tempo que ele tinha essa concepção de estar aberto, ele tinha essa concepção também de enxergar o bom. Então, por mais que aquela pessoa não tivesse me falando um conteúdo, eu não tivesse lendo um conteúdo que eu concordasse, mas nossa, como essa pessoa fala legal. O que ela está falando, horrível. Mas o jeito que ela fala, nossa, é fenomenal. Olha o jeito que ela usa palavras, olha a concatenação dela de ideias, olha da onde ela tirou isso, olha o jeito que ela pensou. Nossa, essa pessoa é incrível. Ó, esse trabalho dele aqui, gente, chegou numa conclusão horrível. Mas essa ideia, no meio dessa conclusão horrível, essa ideia é muito boa. Então ele tinha para ele, assim, no dia a dia, uma veneração pelo conhecimento que era absurda e que a gente realmente deveria se inspirar. Então, assim, se vocês não levarem nada dessa trajetória dele, não ligo a mínima, mas o que eu queria que vocês levassem, essas características que ele mostra na autobiografia dele. Ele não fez a autobiografia para isso, tá, gente? Isso tá, assim, no que a gente presencia, no que a gente vai tirando das entrelinhas. Ele fez a autobiografia, pelo meu ponto de vista e pelo um pouco que ele fala, para mostrar para as pessoas o porquê que ele falava o que ele falava, da onde ele tirou aquelas ideias, quais foram as pessoas nas quais ele se baseou o conhecimento para poder falar aquilo, e mostrar para as pessoas o que ele via, o que ele enxergava, quais eram as vivências dele para aquilo. Ele odeia e ele não quer falar da vida pessoal dele. Mas eu não poderia trazer para vocês aqui a autobiografia dele falando assim, então em tal ano ele publicou tal coisa, em tal ano ele publicou tal coisa, em tal ano ele fez isso, então não faz sentido. Para que eu mostre para vocês o valor da antroposofia, para que eu instale um pouquinho em vocês uma sementinha de que isso aqui vale a pena, eu tenho que mostrar o que vale a pena nele. Quais eram as características que depois ele vai trazer para a gente na autoeducação, que ele vai incentivar a gente a fazer também. Então, assim, acho que essas coisas eram, para mim, o que ele tinha de mais interessante. O que ele escreveu no meio disso foi fenomenal, agradecemos muito, porque graças a tudo isso a gente tem o conhecimento que a gente tem hoje. Mas, assim, além de tudo isso que ele escreveu e além de todo o conhecimento, tinha a pessoa maravilhosa que ele era, né? Então, assim, isso é algo, porque a gente, em alguns momentos da pedagogia e tudo mais, ele fala que às vezes quando a gente encontra uma personalidade que é inspirativa, isso é curativo. Então, assim, eu precisava trazer essa inspiração que ele é para a gente começar a antroposofia nessa sensação, assim. E não na sensação estudo. O estudo era consequência para ele chegar onde ele precisava chegar. Tá bom? Na próximo encontro que a gente vai ter, a gente vai começar a falar sobre o que foi então a antroposofia em si. Quais eram as ideias que ele queria trazer, quais eram os conceitos básicos que ele queria trazer, tá bom? Hoje foi mais uma introdução para a gente poder entender qual que era o contexto, de onde ele tirava tudo isso. Uma coisinha que eu esqueci de falar para vocês no começo, a gente vai tentar ao máximo começar às 7 horas em ponto, tá? Pra gente poder seguir isso certinho e acabar 8 horas em ponto. Hoje, desculpa, eu passei porque... 8 em 1.
mesmo com os 10 minutos de atraso. Então, imagina. Estou chegando atrasada porque eu achei que fosse 8 horas. Tudo bem. Então, daqui 15 dias a gente se encontra. Obrigada. Ah, ficou dúvida? Alguma coisa aqui? Perguntas? Questionamentos? Frustrações? Qual palavra que você acha que definia esse negócio que ele tinha de não julgar, esse não julgamento? Era humilde? O que ele era? Porque ele também não se colocava como... Então, como isso é veneração. Ele usa essa palavra no conhecimento dos mundos superiores. É veneração, porque quando eu venero algo, é quando eu me coloco realmente aberto ao conhecimento. É isso, assim, e quando eu faço o processo de veneração, de admiração, pelo conhecimento, não necessariamente pela pessoa, eu crio um espaço de verdade no meu astral, para o conhecimento entrar. A gente vai falar disso depois. Quem me chamou? Alguém me chamou? Mari. Obrigada, pessoal. Até